Graça e paz, irmãos, glória a Deus, boa noite. Nós queremos mais uma vez iniciar esse culto coletivo, debaixo do temor de Deus, debaixo da graça de Deus, e abrindo a palavra de Deus, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 6, verso 10. Capítulo 6, verso 10. Na oração, a chamada oração modelo, a oração que o Senhor Jesus nos entrega como modelo de oração tão rica e que nos ensina tantos princípios. Diz assim no seu versículo 10: venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Um pedido feito no versículo 9 a um pai que é nosso, a um Pai que está nos céus, em um ambiente que precisa ser proclamado aqui, mais importante, dentro de nós. Santificado seja o teu nome, ou seja, reconhecendo a santidade de um Pai que proclama dentro de nós o reino dele, para que seja estabelecido o reino dele e a vontade dele. E é nesse texto, e é nesse contexto que nós queremos fechar os nossos olhos e orar ao nosso Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, essa é a sua palavra, essa é a sua palavra proclamada a nós. E o seu reino precisa estar dentro de nós, nascendo todos os dias, sendo ministrado pelo Senhor todos os dias, em todos os momentos, em todos os contextos. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é nosso Pai. Te agradecemos porque o Senhor é santo. E te agradecemos porque o Senhor está em outro patamar, está nos céus. E apesar disso, o Senhor tem prazer em ministrar a nós um reino de amor e de justiça. O Senhor tem prazer de ministrar a nós cotidianamente a sua vontade. A sua vontade, Pai. É nesse texto que nós, nesse momento, Pai, oramos ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Faça-se a sua vontade, nós recebemos a sua vontade, nós aceitamos a sua vontade na terra como no céu. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, graças a Deus, amém. Iremos adorar ao Senhor, reconhecendo, Deus, a tua presença, Deus, a tua doce e maravilhosa presença. Queremos, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, entregar ao Senhor o nosso melhor, o nosso coração. Receba, Deus, em nome de Jesus. Queremos te adorar. Importa nessa noite que o Senhor cresça e que nós diminuamos, Senhor. Que o Senhor cresça, Deus. Que o teu nome seja exaltado, engrandecido, Deus. Que seja a vontade em nosso meio, Espírito Santo de Deus. Ministre em nosso coração. Remove tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, Deus. Queime em nós, Senhor. Queima toda a palha que existe em nós, em nome de Jesus. Vem com teu fogo, Senhor, e apura, Senhor, nosso coração. Eu te adoro, meu Senhor. O meu amor por ti cresce, e quando prostro-me aos teus pés,
de mim desaparece. Quando eu te adoro, meu Senhor, o meu amor por ti cresce. E quando prostro-me aos teus pés, mais de mim desaparece. Reconheço que ainda muito em mim a ser deixado no altar. Purifica minha alma, queima a palha que existe em mim. Vem com teu fogo, Senhor, e apura o meu coração. Vem com a tua glória, Senhor, preciso de ti. Vem com teu fogo, Senhor, e apura o meu coração. Vem com a tua glória, Senhor, preciso de ti. Quando eu te adoro, meu Senhor, o meu amor por ti cresce. E quando prostro-me aos teus pés, mais de mim desaparece. Reconheço que ainda muito em mim a ser deixado no altar. Purifica minha alma, queima a palha que existe em mim. Vem com teu fogo, Senhor, e apura o meu coração. Vem com a tua glória, Senhor, preciso de ti. Vem com teu fogo, Senhor, e apura o meu coração. Vem com a tua glória, Senhor, preciso de ti. Como eu preciso. Vem com teu fogo, Senhor, e apura o meu coração. Vem com a tua glória, Senhor, preciso de ti. Vem com teu fogo, vem com teu fogo, Senhor, e apura o meu coração. Vem com a tua glória, Senhor, preciso de ti. Preciso de ti, Senhor.
preciso de ti. Preciso de ti, Senhor, preciso de ti. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Digno de toda honra e toda glória, digno de todo louvor ao nosso Senhor. Digno de toda honra e toda glória. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos porque o Senhor é o nosso Salvador. Te exaltamos porque o Senhor é o nosso Salvador. É o nosso único e suficiente Salvador. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor está dentro de cada um de nós. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos escolheu. A palavra do Senhor nos diz em Salmo 65: bem-aventurado aquele que o Senhor chama para viver em teus átrios. Ali estaremos satisfeitos. Ali estaremos em meio à bondade do Senhor. Ali o nosso coração se regozijará. Ali o Senhor estará junto. Ali o Senhor estará protegendo. Ali o Senhor estará cuidando. Aleluia, Senhor. Ali o Senhor estará. E nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, mesmo não sendo merecedores de tanta graça, de tanto amor. O Senhor nos quer. O Senhor nos quer. O Senhor quer nos salvar. O Senhor nos quer, Deus, e nós te adoramos. Nós declaramos que o Senhor é digno. Digno. Digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória. Digno é o Cordeiro de receber todo o poder, toda a honra, toda a glória. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no teu trono. E uma nuvem de glória, aleluia, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins estão no teu trono. E uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Tu és santo, santo Senhor. Tu és santo, tu és santo.
santo, Senhor. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Digno, Senhor. Digno é o Cordeiro de receber a glória, força, honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, força, honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins estão no teu trono, Senhor, em uma nuvem de glória, em uma nuvem de glória. Tu és santo. Declaramos, Senhor, que Tu és santo, Deus. Tu és santo, santo. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Deus. Tu és santo. Oh. Tu és santo. Santo, Senhor. Tu és santo. Aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, aquele que é o Senhor, leão da tribo de Judá, raiz de Davi, estrela da manhã, cavaleiro do cavalo branco, seus olhos como chama de fogo, sua boca uma espada afiada, está vestido com manto de sangue, em sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Oh, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Yeah. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Oh, Rei dos Reis, Tu és santo. Santo é o Senhor. Declare. Tu és santo.
és santo, Tu és santo, Senhor, Tu és santo, Senhor, Tu és santo, Deus, sempre será santo, Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, Senhor. Glória a Deus, graça e paz aos irmãos. Vamos primeiro orar ao Senhor neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos ao Senhor, ó Deus, a palavra anunciada dessa noite. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que seu Espírito Santo mova-se dentro de nós, trazendo entendimento, trazendo despertamento e nos ajudando, Senhor, a aperfeiçoar o nosso caráter em nome de Jesus, até o dia da vinda do Senhor. Pai, nós entregamos ao Senhor, ó Deus, cada pessoa que vai ouvir essa ministração, que haja cura, que haja conserto, que haja, Deus, endireitamento dos caminhos em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, alcance cada vida e faça o que é necessário em nome de Jesus em cada coração. Em nome de Jesus nós agradecemos ao Senhor. Amém. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito pertinente em todo o tempo das nossas vidas. E o tema da ministração é enxergando pela visão de Deus. Nós vamos deixar aberto o livro de Números, no capítulo 13. E nós vamos passear por esse texto e outros textos no decorrer da ministração. Amém? Durante a ministração, nós vamos ver vários textos, vão ser citados rapidamente. No entanto, os amados podem conferir as referências posteriormente. Dentro desse tema, enxergando pela visão de Deus, nós vamos falar sobre a importância que existe do cuidado que temos que ter com a forma como nós enxergamos as coisas, com a forma que nós estamos interpretando as coisas. De todas as habilidades que Deus deu ao homem, a possibilidade de pensar, a possibilidade de usar a mente, na minha opinião, é uma das mais maravilhosas que existe. Toda a Bíblia traz um monte de textos, um monte de orientações com relação ao coração, com relação aos pensamentos, com relação às emoções, porque é muito importante para todos nós cristãos cuidar do nosso coração. No livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O nosso coração, ele é muito precioso, ele tem um lugar de importância muito grande, porque ele é a fonte de tudo. E se a fonte estiver contaminada, estiver corrompida, se a fonte estiver de uma maneira que não agrada ao Senhor, nossa visão estará contaminada, nossa fala estará contaminada, os nossos comportamentos estarão contaminados. Então, nosso coração é muito precioso, precisa ser preservado, precisa ser guardado, para que nada que desagrada ao Senhor, nada que é negativo, entre e faça morada no nosso coração. Dizer que nós não vamos em momento nenhum ser visitados por algum pensamento, alguma ideia, algum sentimento negativo, seria mentira, porque nós somos visitados. No entanto, deixar que aquilo crie raiz dentro de nós já é outra história. Nosso coração é a nossa fonte. Então nós precisamos cuidar do nosso coração e preservá-lo de uma maneira que ele fique extremamente guardado. E hoje nós vamos ver, dentre muitas outras que existem, tantas outras maneiras que existem, uma maneira que nós temos de guardar o nosso coração de forma que a nossa visão esteja de acordo com a visão de Deus, que nós estejamos enxergando pela visão de Deus. Então nós vamos ler Números 13 agora, e é uma leitura longa. Nós vamos começar do versículo 17, e diz assim a palavra do Senhor: quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades
sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Amate. Subiram do Negueb e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho, pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. No entanto, ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento naquela terra. Versículo 26. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra, a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que vivem nela. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Esse é o texto que nós vamos passear por ele, para a gente falar a respeito da visão, a respeito de ponto de vista, a respeito da perspectiva, que é muito importante na nossa vida. A forma como nós vemos as coisas é muito importante, é determinante para a forma como vamos reagir diante das situações, diante das pessoas, diante dos desafios que nos são propostos. E eu quero considerar hoje com os amados 3 aspectos de visão que nós precisamos, vez ou outra, rever, que é como nós vemos a nós, como nós vemos as pessoas e o mundo, as circunstâncias ao nosso redor e como nós vemos o futuro. Então, essas 3 coisas nós vamos passear por elas. E a primeira delas é: como eu me vejo? Essa pergunta ela parece muito fácil, mas essa pergunta pega muita gente. Quando a gente para realmente para responder essa pergunta de um modo sincero, às vezes a resposta pode nos surpreender. Mas lendo o texto que nós acabamos de ler, os versículos 30 a 33, mostram 2 visões diferentes diante de uma situação. 2 visões a respeito de si, diferentes. No versículo 30, nós vemos Calebe demonstrando que acredita na vitória. Ele se via a si mesmo e ao povo como vencedores. Ele diz: é certo que venceremos. Ele fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Isso demonstra uma visão de crer em si mesmo, acreditar que é possível vencer, acreditar que havia uma possibilidade de vencer. Ele olhava para si e para o povo numa visão de vencedor. Já no versículo 31 a 33, mostra os outros espias, os outros 10 espias, com uma visão distorcida. Eles se viam como fracos, como gafanhotos, como nós acabamos de ler. Eles se viam como gafanhotos.
A forma como nós nos vemos é a primeira que deve ser corrigida. Porque se eu me vejo de uma maneira desequilibrada, eu vou reagir de uma maneira desproporcional. E como que nós podemos corrigir a forma como nós nos vemos? Primeira coisa é você examinar a sua resposta. Quem eu sou? Como me vejo? Que resposta você dá a essa pergunta? E as respostas, elas podem ser diversas. Elas podem ser positivas e negativas, ou só positivas, ou só negativas. Vai depender da sua sinceridade, depender da sua perspectiva. Mas talvez você tenha uma visão negativa. Se você tem uma visão negativa, provavelmente, alguns desses pensamentos que eu vou citar já passaram na sua mente. Tipo, eu sou uma burra, eu não aprendo. Eu sou uma fracassada, eu não consigo nada, eu sou boba, não faço nada certo, ninguém gosta de mim, não sou importante. Ou, coloque no masculino as palavras, sou um burro, um fracassado, um bobo, eu não consigo nada, não faço nada certo, ninguém gosta de mim, não sou importante, eu sou um chato. E se as suas respostas são negativas, eu te convido a repassar a sua história. Por quê? Na nossa história, existem momentos, desde antes do nosso nascimento, mas no decorrer da nossa vida. Talvez nós ouvimos tantas palavras sobre nós, e talvez nós não tivemos elogios o suficiente. E aí, crescendo com isso, nós aprendemos a ser o que disseram sobre nós. E nós absorvemos aquilo que disseram sobre nós. O que, na ótica de Deus, não está correto. Também pode acontecer por causa das experiências que tivemos, nós passamos a nos ver de uma determinada forma, que também não é a forma que Deus nos vê, que Deus gostaria que nós nos víssemos. Não é errado considerar que temos fraquezas, não é errado dizer que nós não somos perfeitos, não é errado olhar para a gente e pensar assim, preciso melhorar nisso. No entanto, adotar uma postura de assumir uma identidade que está fora dos parâmetros da palavra de Deus faz com que a gente reaja de uma maneira que está desproporcional, que está incorreta diante daquilo que Deus espera de nós. Só a gente observar que uma pessoa que pensa de si que é um fracassado, ele não consegue terminar nada, porque ele acredita tanto naquela verdade que ele faz com que aquela verdade se torne realmente o destino dela. Por isso é muito importante pensar como nós nos vemos. E eu gostaria que você fizesse isso, começando por repensar como você usa alguns verbos na sua vida. Quais verbos? O verbo ser, o verbo estar, o verbo fazer e o verbo ter. Um se relaciona com o outro, né? Quando nós vamos falar sobre nós, é inevitável dizer que eu sou a Claudiana e eu faço isso, eu faço aquilo, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E isso, de alguma maneira, faz com que a visão das pessoas sobre mim seja tal. Mas nós precisamos separar esses verbos e colocá-los no momento correto. Por quê? Estar triste, estar com medo e estar, às vezes, cansado e irritado não me torna uma pessoa raivosa. Eu sou triste, eu sou medrosa, eu sou raivosa, eu sou fraca. Eu tenho momentos e estados que eu passo por ele, mas isso não me define. Também não ter tudo aquilo que eu gostaria não me faz ser uma pessoa fracassada. E não conseguir fazer tudo aquilo que precisa ser feito não me torna uma pessoa incapaz. Eu não sou incapaz porque eu não consigo fazer todas as coisas que eu acho que deveria. Em vez de dizer eu sou, experimente usar os verbos corretos. Em vez de dizer eu sou medrosa, diga estou com medo. Em vez de dizer ninguém gosta de mim, diga pessoas X não se agradam de alguma coisa em mim. E isso é normal, porque eu também não me agrado de algumas coisas nas outras pessoas. Em vez de dizer eu não sou capaz, tente dizer eu nem tentei ainda. Ou se você já tiver tentado e não tiver dado certo,
Diga a você mesmo, eu posso tentar de outro jeito. Eu sou um fracassado. Em vez de dizer isso, diga, eu ainda não alcancei o que eu gostaria. É diferente. Outra dica é fugir dos extremos, fugir dos exageros. Limitar a situação que te fez se enxergar dessa forma, ser específico. Ok? Ser específico diante da situação. Então, se eu vivencio uma situação de fracasso, isso não me torna um fracassado. Foi uma situação de fracasso. Se eu vivenciei uma coisa que me desafiou e eu não dei conta de fazer aquilo, isso não me torna uma pessoa incapaz. Então, a forma como eu me vejo é muito importante. Vamos tentar questionar se não existe uma forma melhor de ver a nós. Se essa é a única forma de interpretar as coisas. E vamos ser mais razoáveis, mais equilibrados e mais justos conosco. Do mesmo modo que se ver de uma maneira negativa não é legal, também se ver de uma maneira positiva requer equilíbrio. Nós vamos ler um texto de Romanos, capítulo 12, versículo 3, que diz assim: Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Deus não deseja que a gente seja presunçoso, nem orgulhoso. Também pensar de si com inferioridade não nos torna humildes. Nós devemos ser equilibrados. Os nossos talentos, o texto que nós acabamos de ler diz sobre os nossos talentos. O texto que acabamos de ler diz sobre os nossos talentos. Diz sobre as nossas funções. E diz que talentos, riquezas e funções não definem quem nós somos. Não é parâmetro para definir quem nós somos. Não é o parâmetro adequado, não é o parâmetro que Deus usa para definir quem nós somos. Nós somos seus filhinhos amados. Isso que nós somos. Portanto, nós devemos ser ponderados e olhar segundo Deus, pelo caráter cristão, sabendo que nós somos necessitados de Deus e que nós estamos em aperfeiçoamento todos os dias. Os 10 espias que tiveram uma visão negativa de si, eles olharam para eles de maneira isolada. Eles olharam apenas a si. Josué e Caleb viram através de Deus. Por isso eles viram a possibilidade de vencer. Porque eles viram através do Senhor, aquele que pelejava por eles, aquele que trouxe a promessa. Olhando pela lógica apenas, é claro que uma pessoa do meu tamanho, perto de um gigante, seria esmagado. Mas se a gente olhar pelo ponto de vista da fé, pela perspectiva da fé, pela visão que Deus tem, nós vamos então ter uma visão diferente. E nós vamos aprender a ver pelo Deus que fez a promessa, pelo Deus que nos guarda, pelo Deus que nos ama. A nossa identidade é corrigida e restaurada quando nos vemos a partir de Deus, de sua palavra, sendo equilibrados. Porque a palavra de Deus traz uma série de citações a nosso respeito. Fala de nós com carinho, fala de nós como sendo preciosos, importantes para Deus. E é a partir dessa ótica que devemos olhar através dos olhos de Deus. Porque nós talvez não sejamos realmente aquilo que nós queremos ser, mas Deus nos fez como somos e Ele nos aceita dessa forma. Quando nós olhamos para nós e sabemos que estamos sendo aperfeiçoados dia após dia na nossa vida. A segunda visão que nós devemos, segundo aspecto de visão que nós devemos ter atenção, é como eu vejo as pessoas, o mundo e as circunstâncias ao meu redor. A maneira como eu interpreto as pessoas, a maneira como eu interpreto o que está ao meu redor, as circunstâncias que eu estou vivendo, nos possibilita agir de formas diferentes. Então nós vemos isso aqui no texto também. Nos versículos 27, 28, 32 e 33, eu vou ler novamente. 27 e 28 diz assim: E deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas.
também vi os descendentes de Enac. Versículos 32 e 33 diz: e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Houve um reconhecimento da terra, nós vemos aqui no versículo 27 e 28, e foi possível ver que havia coisas boas na terra, existiam coisas positivas, existiam benefícios na terra. Mas os 10 espias decidiram focar no aspecto negativo, nas dificuldades, nos impedimentos que haviam para conquistar aquela terra. E aí nós vemos uma postura diferente de Josué e Caleb no capítulo 14, no versículo 8 e 9. Diz assim: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Aqui nós já vemos uma perspectiva diferente diante da mesma situação. Eles não negaram a realidade, mas eles viram novamente através do Senhor e pela fé. Eles viram pelo Senhor, pela visão, eles enxergaram pela visão de Deus. Então a forma como nós vemos as pessoas pode nos ajudar ou pode nos atrapalhar em lidar com elas. Aqui os 10 espias viram as pessoas que povoavam aquela terra como pessoas fortes demais e como inimigos a serem abatidos com grande dificuldade. E quando nós olhamos para as pessoas com uma visão exagerada, quando nós as consideramos melhores, maiores, ou como difíceis de lidar, se vemos as pessoas como maiores ou melhores, como difíceis ou como desafios, ou se nós olhamos para elas com um olhar de desconfiança, isso dificulta o nosso relacionamento com elas. A questão é que todas as pessoas importam e todas as pessoas são úteis na nossa vida. Então, se nós olhamos para as pessoas dessa maneira, certamente nós vamos lidar com as pessoas de uma maneira mais fácil. Provérbios 27:17 diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia seu companheiro. As pessoas são ferramentas para aprimoramento de caráter, até as pessoas difíceis de lidar. Quando nós nos deparamos com pessoas que têm temperamento difícil, comportamentos difíceis de lidar, se a gente olhar para elas com medo ou com desprezo, a gente vai perder uma oportunidade de estar sendo trabalhado, de estar sendo lapidado, de estar aprimorando o nosso caráter cristão. Então nós podemos com essas pessoas aprender o que fazer e o que não fazer. Com todas as pessoas nós aprendemos o que ser, o que não ser, o que fazer, o que não fazer. Então todas as pessoas são úteis na nossa vida como uma fonte de aprimoramento, como uma fonte de lapidação do nosso caráter. Eu aprendo com as pessoas e com as circunstâncias também, a ter mais paciência, a ter amor, a perdoar, a cair e levantar, a perder e a ganhar. E isso é importante para a nossa vida. Mas se eu tenho medo, eu nem me permito tentar. As 10 opiniões contrárias sobre a terra fizeram um povo inteiro desejar o Egito e a escravidão, mas também despertaram a ação de 2 pessoas que passaram a conduzir o povo. Nós vemos isso no capítulo 14, que por causa daquele relatório negativo que foi dado ao povo, o povo se rebelou contra o Senhor e começou a desejar voltar para o Egito. Fez com que aquelas pessoas desejassem a escravidão novamente, o povo de Israel. Mas também fez com que outras pessoas olhassem diferente e desafiassem a situação e aprendessem com a situação. Então, não é a situação que define a gente, é a forma que nós enxergamos a situação que nos define. Realmente, as pessoas e o que elas dizem e falam tem muita influência sobre nós. Elas podem influenciar como nós vemos as coisas, mas o que vai determinar realmente como nós vemos as pessoas e as situações é o filtro que a gente usa no nosso coração.
Se nós usamos o filtro da palavra do Senhor, se nós usamos o Senhor, enxergamos a partir da visão de Deus, então nós vamos repensar todas as coisas e vamos achar um caminho. Vamos então pensar neste momento como nós temos visto as pessoas, como nós temos interpretado as pessoas, interpretado as circunstâncias, interpretado a vida. Nós vamos ter que aprender a ver com fé, a ver crendo, enxergar pela visão de Deus. Romanos 8:28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Esse texto aqui, nós gostamos muito dele, mas esse para o bem que nós lemos aqui no texto, não quer dizer Deus fazer tudo aquilo que nós queremos que seja feito. Não quer dizer que todas as coisas vão resultar na nossa vontade, ou no melhor de Deus que ainda está por vir. Quer dizer que nós vamos ser ajustados à imagem de Cristo. Nós vamos ser parecidos com Cristo, ou seja, as circunstâncias ao meu redor, as pessoas ao meu redor, vão me levar a um final. E qual é esse final? Me ajustar, me aprimorar, me aperfeiçoar à imagem de Cristo. Por último, nós temos que pensar como nós vemos o nosso futuro, como eu vejo o meu futuro. Da mesma forma que é importante pensar como eu me vejo, pensar como eu vejo as pessoas e as circunstâncias, também é importante pensar como eu vejo o meu futuro. Porque a resposta que damos a essa pergunta vai determinar como será o meu futuro. Porque o futuro que eu acredito é o futuro que eu gero. Então, se eu acredito num futuro que não tem sucesso, eu vou gerar esse futuro. Sem perceber, eu vou gerar esse futuro. Não é uma coisa voluntária. Quando eu acredito em uma coisa, eu gero aquilo. Eu gero aquilo pelas minhas ações, eu gero aquilo espiritualmente, eu gero aquilo. Nós vamos ver isso no texto também. No versículo 31 do capítulo 13, os 10 espias viam o futuro com medo de quem eles teriam que enfrentar, do que eles teriam que enfrentar. Eles queriam o que foi prometido, mas eles não queriam sacrifício para chegar até lá. O versículo 31 diz: mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Eles estavam temendo, os 10 espias que tiveram um relatório negativo, que tiveram uma perspectiva negativa, que enxergavam com a visão negativa. Da mesma forma, no capítulo 13, versículo 30, e no capítulo 14, versículos 8 e 9, Josué e Caleb mostram uma visão diferente, uma visão de fé. E por consequência, a postura deles foi de fé. E mais uma vez, eles estavam crendo naquele que fez a promessa e na promessa. Vamos ler capítulo 13, versículo 30, que diz: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. E o capítulo 14, versículo 8 e 9 diz: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Então, olha só a diferença de perspectiva a respeito do que estava por vir. Os 10 espias que tiveram uma perspectiva negativa consideraram apenas o medo que estavam sentindo naquele momento, consideraram os desafios que teriam que enfrentar. Eles até queriam a terra prometida, mas eles não queriam o esforço para chegar lá. Diferente deles, Josué e Caleb lutaram e creram no Senhor para conseguir fazer acontecer aquilo que Deus tinha prometido para eles. E isso acontece também nos nossos dias. As pessoas até desejam um futuro diferente, um futuro nobre, elas desejam um emprego melhor, uma vida melhor, mas às vezes elas não acreditam que isso é possível, porque elas se veem como incapazes e porque elas não estão dispostas a enfrentar o que é necessário para chegar até onde elas querem chegar. O futuro requer de nós fé e trabalho, mas os 10 espias não queriam o trabalho. Nós devemos olhar para o futuro com responsabilidade e traçar um caminho para chegar até lá. E o Senhor, o nosso Deus, é quem vai fazer possível, quem vai tornar possível
que a gente conquiste aquilo que nós desejamos no nosso coração. Então, quando nós cremos e enxergamos pela visão de Deus, ainda que eu seja uma pessoa, um Zé Ninguém, se eu tenho a visão de Deus em mim, eu posso ser transformada, eu posso ser lapidada, eu posso ser movida e Deus abrir os caminhos para mim. E o segredo está em ver através do Senhor. Da mesma forma também, quando nós temos uma perspectiva de futuro um pouco mais equilibrada, quando nós temos uma perspectiva de futuro de acordo com o Senhor, nós conseguimos viver o hoje de uma maneira mais tranquila. Quando a gente não tem uma visão de futuro de acordo com os princípios do Senhor agora, o nosso hoje é bagunçado, o nosso hoje não tem propósito, e a gente vive um dia após o outro como se não houvesse um amanhã. Ter visão de futuro, ter perspectiva de futuro é importante. E como eu vejo esse futuro também é importante. Então nós vamos ler um outro texto em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18, que ilustra sobre isso. Versículo 16 diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo em nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Esse texto está dizendo para nós que os sofrimentos que nós temos nessa vida, que aquilo que nós estamos passando hoje, se torna insignificante, não tem importância alguma, quando nós consideramos o futuro que o Senhor tem proposto para nós, a glória da eternidade, a glória do futuro. Então, o peso do sofrimento que talvez você viva hoje, que eu estou vivendo hoje, não se compara. Então faz toda a diferença ter uma perspectiva de futuro realista, de acordo com a palavra de Deus. A realidade do cristão é a fé. A realidade do cristão não é a mente positiva. A realidade do cristão é a fé. Amém? E a fé, ela está baseada no Senhor, naquele que pode fazer todas as coisas por nós. Então, para a gente terminar, eu gostaria de citar uma frase que eu gosto muito de usar, que é uma frase de senso comum que diz assim: entre 8 e 80 existem 72 possibilidades. Essa frase traz para nós uma reflexão de que existem várias maneiras de enxergar uma situação, existem várias maneiras de enxergar uma pessoa, existem várias maneiras de ver o futuro, existem várias maneiras de ver a si mesmo. E nós não precisamos necessariamente nos apegar à visão negativa da coisa, porque a visão negativa ela pode ser destrutiva para nós. Mas a visão positiva também sem equilíbrio não produz nada de bom na nossa vida. O segredo mora no equilíbrio, e o segredo mora na fé, naquele que nos fez, naquele que nos amou, naquele que traçou para nós o nosso projeto desde antes de que nós existíssemos. O Senhor já tinha os nossos dias escritos no livro dele. É possível ver as coisas de pelo menos duas formas diferentes. Se a gente não consegue ver 72, a gente pode ver pelo menos de duas formas diferentes. Então nós vemos isso no texto que nós lemos. A questão principal para o cristão é olhar a partir de Cristo, tendo como parâmetro o olhar de Deus e o pensamento de Deus que está contido na palavra dele. Amém? Nós precisamos ter em mente que o objetivo de todas as coisas que nós vivenciamos sobre a terra é o aperfeiçoamento. Se nós mantivermos o nosso coração endireitado, tudo que nós falamos e tudo aquilo que nós fazemos será coerente, será correto, porque estará de acordo com a palavra de Deus. O povo de Israel e os espias estiveram expostos às mesmas circunstâncias, mas o modo de ver as coisas, de ver a situação, de ver o futuro, foram diferentes para cada um deles. Uns se perderam de Deus e da promessa. Alguns outros mantiveram seu coração na promessa do Senhor e naquele que fez a promessa. E eles conseguiram alcançar aquilo que Deus prometeu. Então, devemos cuidar do nosso coração, da forma que vemos as coisas. Uma das formas de cuidar do nosso coração é cuidar da forma que vemos as coisas. E por causa disso, por causa de ver as coisas de uma maneira errada,
aquelas pessoas, o povo de Israel, se rebelou contra Deus. E eles agiram precipitadamente e não conseguiram alcançar a promessa de Deus. Então, a partir de hoje, vamos trabalhar a nossa perspectiva de forma que o nosso coração esteja firme, não em coisas terrenas, não em pensamento positivo, mas na fé, no Senhor, naquilo que a palavra de Deus diz. E quando o nosso coração estiver apegado, estiver moldado segundo a palavra de Deus, a nossa fala, as nossas atitudes, os nossos sentimentos, todas as coisas estarão alinhadas e nós poderemos então viver aquilo que Deus propôs para nós e aquilo que Deus deseja para nós. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar, ó Deus, sobre as nossas vidas uma correção, Senhor, de visão. Que nós possamos enxergar, Deus, a partir dos seus olhos, a partir da sua palavra, a partir daquilo que o Senhor determinou para nós. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que esteja corrigindo, Pai, a visão que temos de nós, a visão que temos das pessoas, a visão que temos das circunstâncias, a visão que temos do futuro, como nós estamos interpretando essas coisas. Deus, que o Senhor esteja guardando o nosso coração para que o nosso coração não seja corrompido, não seja, ó Deus, afastado da verdade do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, ó Deus, para que o Senhor esteja, Deus, fazendo a nossa vida, Senhor, Deus, de acordo com aquilo que o Senhor planejou para nós, de acordo com aquilo que o Senhor determinou para nós desde a eternidade. E que, ó Deus, o nosso coração seja lapidado, para que nós tenhamos uma visão correta, nós tenhamos a visão do Senhor, que nós, ó Deus, possamos enxergar a partir dos seus olhos de amor, os seus olhos de esperança, os seus olhos de cuidado, os seus olhos, Senhor, de dar uma nova chance, os seus olhos, Senhor, de perdão, os seus olhos de misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, nos ensina a ver, ó Deus, todas as coisas com a visão correta. Em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a separar, ó Deus, as questões, a não sermos exagerados, a não sermos, ó Deus, pessimistas nem otimistas, mas sermos pessoas de fé, em nome de Jesus, equilibrados, baseados na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra aqui proclamada do céu de alinhamento. Da mesma forma que nós declaramos Mateus 6:10, venha o teu reino. Nós recebemos o teu reino ministrado pela sua palavra viva em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos conceda sabedoria e graça para que o Espírito Santo ministre a nós condições necessárias para obtermos em nome de Jesus esse equilíbrio que tanto demanda a nossa vida cotidiana, para que nós possamos viver, caminhar nessa terra, voltando para Deus, voltando para o coração de Deus, de uma forma agradável ao Senhor, de uma forma da qual tenhamos condições de dizer, tem valido a pena, vale a pena, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós queremos declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, sobre as nossas vidas, essa palavra de Números capítulo 6, versos 24 a 26. Então faça assim com as suas mãos. Nós queremos declarar que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor do nosso Pai, do nosso Deus e Senhor, que as doces e divinas consolações do Espírito Santo, que está conosco o tempo todo, mexendo conosco, nos protegendo, nos consolando, nos exortando, nos ensinando, nos alinhando, e a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que jamais se aparta de nós, nos oportunizando
chegar cada vez mais perto de Deus e sermos cada vez mais parecidos com nosso Pai, como filhos. Em nome de Jesus, repouse sobre a nossa vida e que tenhamos essa paz do Senhor que excede todo o entendimento e que também é árbitro em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Nós podemos declarar, amém, irmãos? Salmo 3:5, posso me deitar e pegar no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Podemos declarar também, Salmo 4:8, em paz me deito, logo pego no sono. Por quê? Porque o Senhor, e só o Senhor, me faz repousar em segurança, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.